Bom dia, galera. Boa tarde, boa noite. Tudo bom, nono ano? Espero que essa videoaula te encontre bem. Essa é a 14ª videoaula. Nunca imaginei que chegaríamos tão longe, mas infelizmente estamos aqui. Bom, deixa eu me ajeitar para começar a falar. Nessa 14ª videoaula eu vou falar sobre as mudanças do rumo da Segunda Guerra Mundial, tá? E o que eu vou te falar agora, a aula de hoje, está na página 112, 113 e 114 do seu livro, é o final da guerra, pelo menos o final na Europa, sobre o Japão e as consequências da Segunda Guerra, eu falo para você na próxima aula, na próxima videoaula. Bom, primeira coisa, nós temos que falar das batalhas mais importantes da Segunda Guerra Mundial. Eu já te falei que 60 milhões de pessoas morreram em todas as batalhas. Nesses 5 anos, de 1939 até 1945, em todos os locais da guerra, na Europa, na África, no Oriente, lá no Japão e tudo mais, na Austrália, todos os locais de batalha, de guerra, morreram mais ou menos 60 milhões de pessoas, campos de concentração incluídos. É muita gente. Ainda mais se você pensar que em 1940, na década de 40, tinha muito menos gente do que tem hoje. Mas quais foram as batalhas mais importantes? Primeiro, disparado na frente, a considerada mais importante por 10 entre 10 historiadores, foram as batalhas da frente russa. Tá? Os nazistas, os alemães, eles tentaram invadir a Rússia com 1 milhão de soldados, tá? E eles foram barrados pelo exército russo e pelo frio da Rússia também. Mas quando fala do frio da Rússia, fica parecendo que o exército russo não fez muita coisa, pelo contrário. Tá? A população russa se uniu ao exército de tal forma que tornou-se uma barreira intransponível. Então a batalha mais famosa, que durou muito tempo, mas muito tempo mesmo, foi a Batalha de Stalingrado. A cidade de Stalingrado ela tinha uma posição estratégica dentro da Rússia, inclusive por causa dos recursos naturais. Ali perto tem petróleo, e logicamente com petróleo se faz combustível. E, além disso, olha o nome da cidade, Stalingrado. Stalin era o nome do chefe político, o líder da Rússia, né? O governante russo, o ditador russo. E para o Hitler, ganhar a Batalha de Stalingrado seria uma grande afronta para os russos e uma grande vitória para a moral, né, alemã. Só que o que se deu foi exatamente o contrário. A Batalha de Stalingrado foi vencida pelos russos, que prenderam, no fim das contas, 100 mil soldados alemães, do 1 milhão que chegou lá, 100 mil sobreviveram, tá? Foram presos, prisioneiros de guerra, muitos estavam doentes, passavam fome e tudo mais, essas coisas que infelizmente acontecem em grandes batalhas, em grandes guerras. Tá? E isso foi inclusive repercutido mundialmente como uma grande vitória dos aliados. Tá? E a outra grande batalha é a famosa Batalha do Dia D. O Dia D foi o dia da invasão. Tá? Você já viu aí o mapa da Rússia, de Stalingrado, que hoje em dia é chamado de Volgogrado. Deixa eu ver se é isso mesmo. Isso, Volgogrado. A cidade de Volgogrado foi o cenário dessa batalha. E do outro lado, né, do palco de guerra, do cenário de guerra, lá na França, nas praias da Normandia, aconteceu o ataque do Dia D. O Dia D era o codinome secreto desse ataque coordenado pelos aliados, principalmente por franceses, ingleses e norte-americanos, estadunidenses. Quem mora nos Estados Unidos, estadunidense. Tá? Eles conseguiram desembarcar num único dia, de maneira coordenada e basicamente secreta, até onde a gente sabe, 150 mil soldados. Tá? Se você já assistiu aquele filme O Resgate do Soldado Ryan, um filme que eu até acho que seja para a idade de vocês, dá uma olhada aí na censura, tá? Eu vou colocar aí na tela para vocês.
mas a primeira meia hora desse filme é simplesmente um cinema mudo, não tem quase diálogos, e são as cenas do desembarque. Absolutamente violenta essas cenas, então eu não estou sugerindo que você assista não, pelo amor de Deus, tá? Eu acho bastante chocante. Quando eu fui ao cinema no lançamento desse filme, sim, eu sou bastante velho, tinha gente querendo sair do filme porque aparece as tripas, aparece um monte de coisas horrendas. Mas a Batalha do Dia D foi uma batalha fundamental para que os aliados eles voltassem a dominar a Europa, principalmente a França. Tá? Então, o território francês, que era dominado pelos alemães naquele momento, ele passa a ser novamente dominado pelos aliados. Disse, esses dados são muito problemáticos, que a probabilidade de se morrer no dia D era de quase 90%. Ou seja, de cada 10 homens que desembarcaram naquela praia, só um sobrevivia. Então foi uma batalha terrível, mas durou um dia, tá? Ela não durou vários meses. Daí o nome dia D. E ela aconteceu no dia 6 de junho. Mas o dia D, 6 de junho de 44, ele marca a virada da guerra, ele marca o fim da guerra. Tá? A partir daí, tanto os russos do lado oriental, do lado leste, quanto os ingleses, franceses e estadunidenses do lado ocidental da batalha começam a avançar em direção a Berlim. E aí, em 44 para 45, nessa virada de ano, o lado aliado já percebeu que iria ganhar de qualquer jeito. A questão era de tempo e ao mesmo tempo, e enquanto eles estavam vencendo a batalha, eles já estavam disputando entre eles para ver quem chegaria primeiro a Moscou. Desculpa, primeiro a Berlim. E quem ganha essa corrida, inclusive, são os russos. Então, na página 114 do seu livro, tem uma foto histórica importantíssima de um soldado russo segurando uma bandeira soviética em cima do parlamento alemão, em cima do prédio do governo alemão, mostrando que os russos tinham chegado primeiro. Tá? Então dá uma olhada nessa foto, foi publicada em todos os jornais do mundo, acredito que menos nos Estados Unidos, tá? Porque eles não iriam aceitar isso nunca. E aí, em 45, no dia, anotei aqui para não perder, 5 de maio de 45, os alemães finalmente se rendem. E o Hitler, professor? O Hitler ele se suicidou no dia 30 de abril de 45, ele tomou uma pílula de veneno, tá? Ele não deu tiro na cabeça, nada dessas coisas, junto com a sua esposa, a Eva Braun. Tá? Logicamente que se ele não tivesse se suicidado, ele seria sido morto por um tribunal aliado. Por que eu estou dizendo isso? Porque isso é o comum num caso de guerras extremas como esse que aconteceu. Tá? A rendição da Alemanha foi uma rendição incondicional. A Itália já tinha largado a Segunda Guerra, já tinha passado para o lado dos aliados, tá? E os alemães já não aguentavam mais lutar. Nos últimos meses, o Hitler e o seu ministro, o Joseph Goebbels, ministro da propaganda nazista, eles iam às ruas alemãs pedir para a população um último esforço. Essa população já era composta nesse momento basicamente de mulheres e crianças e idosos. Pessoas que já passavam fome há muito tempo, que viviam numa Berlim quase que totalmente destruída por bombas aliadas, tá? E que não dava mais conta de lutar. Então, as rendições e as deserções dentro do exército alemão nazista eram enormes. E eu não quero falar aqui diminuindo o esforço desses soldados alemães. Eu quero, inclusive, fazer um comentário aqui com vocês. É lógico que os ideais nazistas são terríveis. Nós devemos condenar todos o nazismo, o fascismo, que vem ganhando muita força no mundo nos últimos anos,
devem ser condenados a todo momento, mas quando você olha para o lado pessoal, você vê aqueles soldados alemães lutando, eles também têm seus heróis, eles também têm aqueles que fizeram grandes esforços em favor da sua nação, tá? E aí, para acabar a videoaula de hoje, eu gostaria de falar sobre um quadro bem legal, importantíssimo, da página 114, chamado aí A Banalidade do Mal. Então, se você olhar na página 114, inclusive você vai responder perguntas sobre isso, então presta atenção. O que é a banalidade do mal? A banalidade do mal é a ideia de que nós, cada um de nós, não temos nada a ver com o que o mal está acontecendo no mundo. Então, os líderes nazistas, os principais líderes do exército nazista, os generais e tudo mais, eles foram feitos prisioneiros de guerra, né? E eles foram julgados em 45 e foram condenados. E aí foram enforcados, executados, logicamente, que infelizmente é o padrão, né, do comportamento humano mundial faz muitos séculos. Só que uma pessoa, tá? Eu vou ler o nome aqui, Adolf Eichmann, tá? Ele vai ter o seu julgamento só em 1961. Ele não é preso imediatamente, tá? E o julgamento de Eichmann, inclusive, ele acontece, eu vou ler aqui para você não para eu não me confundir, tá? Ele acontece em 61, e o Eichmann, ele vai ser julgado pela solução final. O que é a solução final? Já falei aqui para você. Solução final é a ideia de matar todos os judeus do planeta Terra. Tá? É o crime mais horrendo dos nazistas, foi a solução final. E a Hannah Arendt, que é uma filósofa, historiadora famosa, da época dela, logicamente, ela vai nesse julgamento e ela escreve um livro. E sobre o que é esse livro? Sobre a ideia da natureza do mal. Ela fala assim, o que esse Adolf Eichmann, ele devia ser um monstro para matar 6 milhões de judeus, para achar que isso estava certo. E aí, qual é a grande surpresa dela? É que o Eichmann, ele não era um monstro, ele era simplesmente alguém que não se importava. Então ele é aquele funcionário que o chefe dá uma ordem, ele simplesmente não reflete sobre as consequências do que ele está fazendo. Ele simplesmente fala, não, eu vou cumprir. Meu dever é matar a gente, vou matar a gente. Ele não toma posição nenhuma. É isso que nós chamamos de banalidade do mal. A ideia de que o mundo é assim mesmo e eu não posso fazer nada sobre isso e eu não vou fazer nada sobre isso. Eu vou só livrar a minha cara. Tá? É quando a gente fala publicamente, por exemplo, agora no momento de coronavírus, né, de pandemia, mas vão morrer só velhos ou pessoas doentes, como se isso primeiro não fosse evitável e ao mesmo tempo que tudo bem, a gente aceita, como se a vida dessas pessoas não tivesse importância. Tá? Isso é a banalidade do mal. Quando eu vejo algo muito grave acontecendo, e eu resolvo não fazer nada e acho que tudo isso está normal. É comum do mundo ser assim mesmo. É comum que as pessoas velhas morram, então pode morrer à vontade. E isso realmente é muito triste. Isso é muito terrível e é algo que nós devemos repelir, né? Ser contrários a isso o tempo todo. Tá bom? Eu acho que é isso. Tô morrendo de saudades de vocês. Vocês não têm ideia de como eu tô morrendo de saudades de vocês. Beijão. Até a próxima videoaula. Vamos falar de Japão, bomba atômica, tá? E finalmente as consequências da Segunda Guerra Mundial. Tchau, tchau.